Olá, combatentes do exército, vamos a mais uma aula, né? Já a prévia da última, né? A penúltima, que a outra vai ser sobre os propósitos de devoção a São Miguel, que eu devo procurar fazer para demonstrar de forma concreta que eu sou devoto de São Miguel, né? Que é não só de palavras. Hoje eu vou falar sobre o dom da poção angélica. Existe? Será que existe? Né? Então, eu vou relatar aqui o caso brevemente aqui de uma santa chamada Santa Miriam de Jesus Crucificado. Uma freira carmelita que teve vários dons. Ela foi chamada carismática. Ou seja, ela teve em torno de uma média de 10 dons do Espírito Santo. E dentre eles, destes dons, ela teve o dom da possessão angélica. Ela teve o dom da levitação, ela levitava. E este dom especial da possessão angélica. Esta Santa Miriam, que é chamada também Maria de Jesus Crucificado, ela nasceu no pequeno povoado de Abelim, lá na Palestina. Então ela é uma israelita, nasceu lá, se tornou freira carmelita. Ela nasceu no dia 5 de janeiro de 1846. Olha só que era mais ou menos pela época que Nossa Senhora de La Salette estava aparecendo na França. Então foi decorrendo essas histórias em paralelo aproximadamente. Então, ainda pequena, ela ficou órfã de pai e mãe, foi adotada por um tio e ela vai para Alexandria, no Egito. Ela vai para o Egito, onde aos 13 anos recusa casar-se com um rico turco muçulmano. Este a fere, acreditando a tê-la matado ao degolá-la. É abandonada à beira de uma estrada. Então, ela é ferida, né, por este homem que queria ela e ela não quis casar, e é deixada ao longo de uma estrada ferida. Um jovem, que ela mesma identifica como São José, a cura. São José aparece. Olha só, viu, quando não está na hora de a gente morrer, não se preocupe não. A gente tem tanto medo da morte, a gente tem que estar preparado para morrer. Mas a gente tem tanto medo da morte que a gente já pensa que qualquer coisa já vai morrer, como o coronavírus. Eu morri do coronavírus. Gente, quando tiver a hora da gente morrer, a gente morre. Senão Deus vai curar você se não está na hora de morrer. São José cura ela. Recuperada a saúde, Miriam começa a sua aventura humana e espiritual. Aí um pequenozinho, breve resumo da vida dela. Nós a encontramos como doméstica, ela se tornou doméstica, né, numa casa de ricos, né, encontra-se na França a serviço da boa família Nadja. E depois ela entra, né, segue a vocação para a congregação das Irmãs de São José, da Aparição. E eu vou agora relatar aqui um pouquinho sobre este dom dela. Então você vai encontrar esta história do dom da poção angélica da Miriam no livro de Pierre Estrate, O Pequeno Nada. Né? Você que quiser depois fazer uma investigação até adquirir o livro, ele tem mais ou menos 400 páginas, é este livro aqui, tá? Pode estar investido do avesso de vocês. Por que eu vou tratar este assunto aqui, que eu incluí na história das aparições de São Miguel? Porque Deus ele tem suas formas de se manifestar no decorrer da caminhada para a humanidade. E mais ou menos por volta desse ano de 1863, né, mais ou menos, esta jovem adquire este dom da possessão angélica. Mas antes ela é possuída por Satanás, né? Satanás fica no corpo dela. Então eu vou relatar aqui um pouquinho, não vou contar toda a história. No grupo do WhatsApp eu vou deixar o PDF, tá, para vocês lerem um pedacinho deste capítulo, no capítulo 8 deste livro, O Pequeno Nada, vai relatar a libertação, possessão do anjo durante 4 dias. O anjo possui o corpo dela durante 4 dias. O que acontece? A irmã Maria de Jesus Crucificado levantou-se da cama, né? O cenário mudou repentinamente. O seu rosto estava radiante, os seus olhos brilhavam como 2 diamantes. Um sorriso celestial tocava os seus lábios. Todos os presentes estavam de joelhos. O mesmo grito saía de todas as bocas ao mesmo tempo: Jesus! A alegria do céu estava em todos os corações e traduzia-se em doces lágrimas. Percebeu-se que Jesus tinha passado pelo corpo da irmã para curá-la. Porque, antes disso, vocês forem ver a história dela, ela foi possuída por demônio, o demônio maltratou muito ela sofreu bastante. Né? E depois o anjo, quando possui o corpo dela, que ninguém no momento não está entendendo o que é, né? Está entendendo que é Jesus que está curando ela, porque ela está diferente, por isso que a pessoa que está em Deus, de Jesus, ela é diferente, ela transmite um semblante diferente. Não é uma pessoa apagada, é uma pessoa viva.
E viram nela, as pessoas que estavam em volta, as freiras, né, que ela era do convento de clausura, viu esta mudança no corpo dela radiante, os olhos de repente mudaram. E um espírito sobrenatural tinha substituído o Salvador no corpo da freira, liberta e vitoriosa. Através da boca da noviça, esse espírito disse, e de repente um espírito sobrenatural do Senhor estava sobre o corpo dela, ou seja, possuía o corpo dela. E através da boca dela, esse espírito disse. Olha o que esse espírito disse. Eles ainda não sabiam que espírito era, né? Parece até coisa meio espírita, né? Mas não é não. Tomemos muito cuidado com isso. Discernimento. Olha o dono do discernimento. A Santa Virgem, olha o que o Espírito falou, através da boca dela. A Santa Virgem pede-vos a humildade, a simplicidade e a prática de toda a regra. Ou seja, este Espírito, que é o anjo, né, que possuía o corpo da Miriam de Jesus crucificado, fala para as freiras que estão ali em volta, né, ele possuído nela com um olhar radiante, mudado. Diz o quê? Nossa Senhora, porque o Carmelo tem como padroeira Nossa Senhora do Carmo. Então este Espírito, esse anjo diz para todas as freiras que Nossa Senhora pede que sejam humildes, que vivam a simplicidade e obedeçam à regra. O exército de São Miguel Arcanjo, irmãos, tem as nossas regras, que ainda vai ser transformado na forma de estatuto que eu estou organizando direitinho, oficialmente, pelas leis aqui do mundo, para que a gente fique tudo direitinho. Então aqui a importância das regras, como Deus, Nossa Senhora, fica satisfeito pela regra. Então se você está num grupo, você tem que obedecer a regra daquele grupo. Se você não é capaz de obedecer, é melhor você sair, né? Porque a tua desobediência à regra vai te levar para o inferno. Cuidado, se Deus for misericordioso e depender da tua condição, tu ainda pode ir para o purgatório. Então aqui, ó, que pede, ó, a regra. O exército São Miguel Arcanjo tem nossas regras também. Tente obedecer às regras. Você que quer ser um combatente, um missionário. Tá? Aqueles que são visitantes, que estão só para estudar, nem tanto. Mas quem quer ser missionário tem que obedecer à regra do grupo. Em rapto espiritual, a noviça exclamou, Jesus é o meu doce refrigério. Quando o êxtase cessou por alguns instantes, né, que ela ficou neste êxtase, a irmã Maria conservou a alegria na sua alma e até mesmo nas feições do seu rosto. Então, que ela entrou no êxtase, né? Ela ficou possuída e entrou no êxtase. Então, ela continuou seu semblante tranquilo e calmo. Beijava as mãos da sua madre, né, da reverendíssima Abade Manaldas, com gratidão. Então, agradecida às irmãs com efusão pelos seus cuidados afetuosos, abraçava-as e dizia, estremecendo, sinto a alegria até nos meus ossos. Ou seja, ela dizia que sentia aquela alegria grande dentro do seu interior. Por quê? Porque aquela força de Deus, é isso que Deus causa em nós, irmãos. Aquela alegria interior dentro do nosso corpo todo, né? Quando a gente é tomado pela presença de Deus. E é isso que ela vai dar esse testemunho. Mas um detalhe, ela não sabia, eu não vou ler aqui a história toda, mas ela não sabia que, eu vou botar o PDF lá para você ler todo depois, que o anjo possuiu ela. O próprio anjo disse para contar uma história de uma pessoa que teve este dom, mas não dizer quem que era nela, né? Para ela não saber que era ela. Exatamente porque ela também não queria se vangloriar de nada das coisas de Deus. Ela queria ser vista sempre como um nada, uma ninguém, né? Não ser reconhecida pelo nada do que se acontecia com ela. Então, assim que notou a sua presença, a noviça exclamou, meu padre, há tanto tempo eu não via, meu padre, não sei de onde venho, não sei o que é, mas sinto a alegria em todo o meu ser. Então ela partilhou com o padre que estava sentindo, mas não sabia de onde que vinha, né? Mas é claro que as irmãs e o padre sabiam, de onde que vinha esta alegria, tanta que estavam sobre ela. Aí de repente ela entra novamente no êxtase, né? Entretinha-se com Maria e com Santa Teresa. Compreendeu-se que a Santa Virgem dizia-lhe que pedisse algum favor para a comunidade. A noviça respondeu, não, minha mãe, não, tu és a mãe de todas. Que necessidade há de pedir-te alguma coisa? Depois, ao dirigir-se a Santa Teresa, dizia-lhe, rogo-te, minha mãe, que proteja a comunidade, que protejas toda a ordem. Não olhe os erros das tuas filhas, se tu abandonas, eu seria menos obediente, mais infiel que todas as outras. A Santa Virgem diz, ovelhinhas, fazei sempre aquilo que o pastor vos disser. Tende confiança em Jesus, sobretudo desprezai o pequeno nada a si mesma, fazei-lhe compreender sempre o seu pequeno nada, que nunca saiba nada daquilo que ocorreu. Então aqui Nossa Senhora fazendo esta revelação, né, quando
a freira entre êxtase que ela não deve ficar sabendo de nada que tem acontecido. E ela continua a dizer assim: nunca vos desalenteis. Satanás furioso virá tentar-vos. Jamais o escuteis. Escutai o pastor sempre. Nunca escuteis Satanás. O pastor é quem é o superior. No caso, o padre, a madre superiora. Nunca escuteis Satanás. Ele é ciumento. Quando ele vier, humilhai-vos. Se Jesus permite que ele vos tente, é para fazer-vos crescer. Então, Nossa Senhora vai fazer essa revelação através dela, né, neste êxtase que ela entra, dizendo que a tentação vem, Deus permite Satanás tentar para fazer crescer, mas não dá ouvidos a ele. Quando sois tentadas contra um cordeiro, ide encontrá-lo com a permissão da superiora. Abraçai-o e diz-lhe: o demônio tenta-me contra ti, mas eu te amo. Satanás ir-se-á embora. Que os cordeirinhos amem os outros mais que a si mesmos. É preciso ir sempre contra tudo que Satanás sugere. É isso que ela vai falar. Então, eu não vou falar aqui detalhes, eu vou ir diretamente para a conversa do anjo que teve, que as revelações que o anjo foi falando através dela, né? Lembrando que essa conversa da Santíssima Virgem é o anjo falando o que Nossa Senhora está dizendo, né, para elas. Não é Nossa Senhora que de certa forma está possuído nela dizendo, entendeu? Fique claro isso daí. Aí esta parte que o anjo vai continuar falando através dela sobre a regra. Ó. A regra é o preço, a regra é o milagre, a regra é o martírio, a regra é tudo. Mandar embora uma noviça que não observa a regra, que não tem um espírito da regra. Né? Por que eu estou frisando essa importância? Porque nosso exército São Miguel Arcanjo, a gente vai organizar as regras, elas estão um pouco assim meio soltas. Então quem não tiver o espírito da regra do exército e quer ser do exército, ser missionário, se dedicar, tem que ir embora, né? Tem que ir embora. Igual a Santa Teresa d'Ávila dizia quando ela fundou a congregação, que o próprio Jesus Cristo disse para ela que se o Carmelo não obedecesse às regras, Jesus não estaria mais neste Carmelo, né? E ele continua aqui, o anjo a dizer a ela: Deus só permite a tentação para fazer-nos crescer. Quanto mais formos provados, mais corramos até Deus. Então, quanto mais tentação tiver vindo, provações, mais a gente tem que buscar Deus na oração. Como a gente tem um exemplo do Santo Antão, né, que quando ele sentiu, ele era muito rigoroso, vivia no deserto, quando ele sentiu uma tentação da carne por uma mulher, aí ele foi ficar dentro de um túmulo, do mausoléu, mandou o coveiro trancar ele lá dentro, ele ficou lá em penitência, em jejum, e lá o demônio apareceu lá dentro em forma de vários monstros tentando ele, batendo nele, e ele continuou firme, ou seja, ele aumentou e diminuiu o tempo de dormir. Então os santos eles faziam isso, quando vinha mais tentação antes que eu caia, eu vou duplicar o que eu já fazia. Então isso o anjo diz, né? A tentação mais forte é como a água quente, que nos limpa melhor. Então a tentação é a água que nos lava. A tentação mais forte é como a água quente que nos limpa melhor. Então essa revelação do anjo é interessante, né? Que dirigindo-se ao superior da comunidade que estava presente, a noviça disse o seguinte, né? O anjo falando através dela: meu padre, para julgar a espiritualidade que guia um sacerdote, deve-se provar a sua humildade, a sua obediência. Se não é submissa, é uma presa de Satanás. Deve-se agir da mesma forma em relação à religiosa quando se tem dúvidas sobre o seu caminho. Ainda que atinja estados místicos mais extraordinários, se lhe é dito que encontra-se iludida e ela não se submete a seguir ao juízo expresso, isto é orgulho e Satanás está ali. Né? Então olha a seriedade que é, né? Mesmo que diga, mas é mística, né? Então, era o dia 7 de setembro, aniversário do seu martírio. O reverendíssimo cura de San Martín perguntou a este espírito que estava sobre ela, né, possuindo ela, perguntou assim: aconteceu-te algo nesse dia? Ao que respondeu: não a mim, mas o pequeno Nada teve o seu pescoço cortado. Foi do que a gente falou da tortura dela, né? Esta resposta confirmou a comunidade no pensamento de que um espírito celeste possuía o corpo da noviça e ditava todos aqueles preciosos ensinamentos, esses ensinamentos que eu falei um pouco acima sobre as regras da obediência, né?
Perguntaram-lhe o seu nome muitas vezes, então começaram a perguntar a este espírito qual era o nome dele. Ele disse: eu sou daqueles que sobem e descem. E certa vez disse: sou o espírito de Maria. E mais frequentemente: sou Maria, filha de Maria do predileto. Perguntaram-lhe: tu és João, discípulo predileto? Não, respondeu com um sorriso inefável. Então lhe perguntaram: és um anjo? A sua única resposta foi um segundo sorriso. As perguntas multiplicavam-se porque queriam saber o nome daquele espírito misterioso. Ao perceber essa insistência por parte das suas companheiras, uma freira disse-lhes: se és um anjo, realmente estamos a faltar-lhe com respeito? O espírito respondeu: Jesus ama os pequenos, ama as crianças. Cordeirinhos, é preciso que a humildade seja a vossa luz, que a obediência seja o vosso caminho, que a caridade seja o vosso abrigo. Humildade, obediência e caridade. E respondeu a priora: pastor, quando os cordeiros não se encontram à vontade com o confessor e todas as freiras dizem a mesma coisa, isto significa que esse confessor não é o escolhido de Deus para vós. Mas se 2 ou 3 estão descontentes, então não é preciso levar isso em conta, mas manter o mesmo confessor. Meus cordeirinhos, pensai somente em amar e servir ao amado bem e morrer para tudo, para viverdes desprendidas de todas as coisas da terra. Foi por isso que deixastes o mundo. Então, irmãos, aqui eu ficarei nestas breves relatos aqui, ele dando as orientações, é claro, este espírito. Não vou ler aqui tudo, mas quem quiser o PDF, depois eu vou deixar lá no grupo desse dom da possessão angélica, para vocês verem a história mais na íntegra, né, desta possessão do anjo sobre a Santa Miriam Jesus crucificado, né, onde ele vai passando as orientações, ele vai trazendo de modo especial as orientações para aquela congregação. Então vocês, quando forem ler, não é para nós em si, porque nós não somos freiras monjas que vivem. Então cada um na sua vida tem que ter a sua fidelidade a servir a Deus na sua condição de vida. Se você tem família, você tem que procurar ser uma família com a família de Nazaré, como ensina a Santa Igreja, né? Então a regra é de ser família. Então cada ambiente, cada modo de viver tem a sua regra e você vai se santificar a partir dali, aquilo que você vai servir. Então é isso que a mensagem do anjo vem trazer através desta freira, desta importância de estar servindo a Deus, tá bom? Quem como Deus, ninguém como Deus. A gente fica por aqui para a gente finalizar a nossa aula. Eu vou só falar o outro vídeo sobre os propósitos para quem quer ser devoto de São Miguel Arcanjo.